Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, que acontece todas as quartas-feiras, às 4h20, né? E hoje nós temos aqui a oportunidade de estar aqui com nossa querida Mabel Sodré, farmacêutica, mestranda em saúde coletiva pela UNEB, para poder falar de um tema, né, extremamente interessante. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Breno. Obrigada, Renato, por fazer essa intermediação. Muito obrigada mesmo pelo convite. É super importante falar sobre esse tema de hoje. E hoje também nós temos aqui um convidado especial, que é o meu querido Breno Miranda Moitinho, o Breninho, que vai estar fazendo um cafezinho especial pra gente aqui mais tarde, não é isso, meu filho? É isso aí. Então, galera, o que é que a gente vai conversar hoje? Hoje o nosso objetivo é muito interessante. Mabel, né, no projeto, né, do mestrado na questão de saúde coletiva, ela vem desenvolvendo um estudo muito interessante no contexto da cannabis medicinal. E hoje a cannabis medicinal acaba sendo meio que um tabu dentro da sociedade. E é um tema extremamente importante que precisa ser, né, explanado no que tange a isso. Perfeito. Falar sobre cannabis é um tema polêmico, até pela minha imagem. A minha imagem já quebra um preconceito com relação a quem fala de cannabis, a quem usa cannabis. Ressalto que aqui é para fins medicinais, né? Porque há essa distinção entre o termo para a justiça, a cannabis medicinal e a cannabis recreativa. Para os pesquisadores, alguns pesquisadores fazem apologia que não há essa diferenciação, em que eles abordam que tudo é cannabis, mas para a gente que estuda a cannabis precisa ter esse significado e essa separação do que é cannabis para fins medicinais e o que é cannabis à utilização recreativa. É interessante quando a gente se fala na cannabis para fins medicinais, porque hoje já existem não só indícios, mas comprovações de que a cannabis ela pode auxiliar no tratamento de inúmeras enfermidades, não é isso? Perfeito. Há estudos muito antigos, muito antigos, antes de Cristo, e registrados esses estudos, sobre os benefícios dessa utilização da planta cannabis. O problema da cannabis é esse preconceito que se tem, que quando se utiliza de forma, vamos dizer assim, recreativa e de forma abusiva, acaba tendo, eu falo que não há dependência, porque medicamentosa também há essa dependência. Mas eu falo que é a falta de conhecimento dessa utilização medicinal. Há comprovações científicas dos benefícios da cannabis para epilepsia refratária, para Alzheimer, para Parkinson, e todos esses que eu estou sinalizando, depois a gente pode estar colocando o link no podcast de vocês para que as pessoas possam entrar nesses estudos e ter conhecimento. Que o que a gente está falando tudo, vamos dizer assim, cientificamente falando, há uma referência por trás de tudo isso que eu estou falando. Então a gente pode até colocar essas referências nas descrições. Extremamente importante no que tange a isso. E importante perceber que cada tipo, né, digamos assim, de dificuldade que você for ter um tipo de doença, existe, como você estava comentando aqui mais cedo, a questão do sistema endocannabinoide, né? Perfeito. Então, para quem não conhece, é um negócio muito mais amplo, né? Porque quando você fala de cannabis medicinal, as pessoas tentam entender como é que funciona, como é que a cannabis ela vai agir dentro do organismo de forma a sanar um problema de saúde. Perfeito. Vamos fazer uma analogia com a folha. Com a folha. Então eu quero entender como essa folha vai minimizar aquelas crises convulsivas que algumas pessoas que têm epilepsia refratária crônica têm, né? Então vamos visualizar ela. Dentro do meu organismo, farmacologicamente falando, tem um sistema chamado endocannabinoide, que é como se fosse uma casinha onde eu vou receber esse, vamos dizer assim, o CBD, que é o canabidiol, que é o mais conhecido, e eu tenho uma chave, uma portinha específica para abrir. Quando eu abrir essa portinha, esse CBD, que é o princípio ativo que nós estamos falando nesse momento, vai ter ação naquele local. Nesse exemplo que nós estamos citando, na epilepsia refratária. Ficou claro? Sim. Então é assim que age. Assim como tem o CBD, tem o THC, tem o CBA, tem o CBG. Então tem vários receptores canabinoides que vão agir dentro desse sistema endocannabinoides, que todo mundo tem. Cada um vai ter uma ação e tem uma portinha que vai agir numa doença específica. E hoje não se consegue, digamos assim, se ampliar os estudos no que tange a isso, no contexto farmacológico, Isso. porque não existe uma regulamentação perante Perfeito. isso. Perfeito. Esse é o meu trabalho. Né? O meu trabalho é sobre regulação sanitária dos produtos derivados de cannabis para fins medicinais no Brasil.
E é o que eu estava te falando. O levantamento bibliográfico internacional, eu tenho inúmeras referências. Quando eu parto para o Brasil, eu resumi em 9. 9 artigos. Por que esses 9 artigos? Porque eu tenho essa dificuldade de regulamentação, de promover o estudo. Então, eu, como pesquisadora, eu não posso ter uma plantação sem autorização. Agora, né, recentemente teve essa aprovação, mas eu não posso ter uma autorização sem que a Anvisa tenha conhecimento disso, para que eu possa estudar. Sim. Então, essa dificuldade, essa burocracia na regulamentação é o que empaca tudo. E a descriminalização é num artigo, se eu não estiver enganado, artigo número 2 da política de drogas, a 11343, se eu não estiver enganado, em que ela criminaliza o porte, seja ele para qualquer fim, para estudo, para pesquisa, para uso pessoal, para uso terapêutico. Então ele enquadra para vender qualquer coisa. Qualquer coisa, tem vários verbos ali. É só uma palavrinha, é a alteração naquela palavrinha que poderia ampliar esses estudos e essa utilização para fins medicinais. É só uma questão de uma diferenciação, uma palavrinha no artigo que aí promoveria, né, e ampliaria essa questão dos estudos sobre cannabis. É interessante porque, por exemplo, há mais ou menos até uns 2 anos atrás, os pacientes de cannabis medicinal tinham a possibilidade de fazer importação de flores in natura. Perfeito. E teve uma nova regulamentação da Anvisa, isso acho que tem um ano e meio mais ou menos, e houve uma nova regulamentação onde se proibiu a utilização, né, a comercialização de flores in natura que vinham de fora de empresas regulamentadas, mas continua vindo, né, digamos assim, os derivados da cannabis que são feitos os processos de extração, né, porque existem vários modelos também de extração a depender do tipo de utilização que vai ser feita no contexto farmacêutico também, não é isso? Sim. A preocupação da Anvisa, e eu como farmacêutica entendo, e foi o que a gente estava conversando nos bastidores, é justamente sobre o que tem dentro desse produto. Qual a quantidade específica que eu vou ter, ou de canabidiol, ou de THC, ou de CBG, ou de CBA, ou tudo misturado. Então a Anvisa não consegue quantificar ainda. Por que eu falo ainda? Porque ainda não tem parâmetros para eu te dizer, ó, o que vem de fora tem essa quantidade de CBD e tem essa quantidade de THC. Baseado no que já foi regulamentado, todo produto só pode ter 0,2% de THC. Sim. Então a gente sabe que na flor tem uma concentração um pouco maior. E a forma que vai ser extraído esse CBD ou outro produto, outro metabólito ativo dessas folhas, é o que vai influenciar na ação desse produto final. Sim. Que eu não posso chamar de medicamento. Eles são produtos derivados de cannabis. Que não pode ser considerado medicamento. Ainda não. Falta uma regulamentação no que tange a Anvisa para que você possa transformar esse contexto no processo medicamentoso. Perfeito. E, por exemplo, farmácias de manipulação, por exemplo. Eu vi que lá atrás algumas empresas de manipulação estavam buscando autorização na Anvisa para poder preparar alguns farmacológicos no que tange a medicina legal. Sim, muita gente está querendo essa autorização e essa regulamentação, só que é o que eu estou te dizendo, eles não vão conseguir o CBD como eu consigo, por exemplo, deixa eu ver um produto que é altamente manipulado, uma maca peruana. Sim. Já tem aquele pozinho naquela concentração, naquela quantidade específica, sim, com aquele excipiente, que é o pozinho que vai junto. sim, Então eu ainda não tenho essa regulamentação do que pode e do que não pode. Então algumas empresas de homeopatia, que já é uma forma diferente de ação desses substratos, manipulam canabidiol. Mas a forma da homeopatia, para quem ainda não conhece, é muito diluída. sim. Então a quantidade do produto final é bem pequenininho. Bem pequeno. Bem pequena. Que aí já seria outro assunto para você. Uma outra ferramenta já, uma outra maneira de se utilizar para poder fazer o mesmo tratamento no que tange isso. Perfeito. Mas é uma coisa interessante que está agora um processo polêmico, né? Que, querendo ou não, me comentar um pouco sobre isso, que é a questão do processo da descriminalização do pequeno porte para uso próprio. Que, né, isso está muito recente, acabou de sair agora no STF, onde, inclusive, ele delimitou uma quantidade específica, né? Digamos assim, até 6 plantas fêmeas. Fêmeas. A galera conhece. E até 40 gramas. Até 40 gramas. O que você acha? Isso promove o que também é um embate com relação do alto consumo para fins medicinais. Então, algumas pessoas que já fazem esse uso para fins medicinais com prescrição e que precisam desse material, que é uma quantidade teoricamente pequena, para ser enquadrado como usuário, verificando que
E está bem claro lá no Supremo. É porque tem muita coisa assim, dita e não dita. Mas está bem claro, para tratamento, para fins medicamentosos. Ponto. O preconceito e o que existe por trás dessas regulamentações é porque algumas pessoas que utilizam de forma recreativa ou, eu vou usar um termo aqui, de forma criminosa, acabam sobrecarregando e prejudicando quem realmente precisa para fins medicinais. Porque há muitos benefícios no sentido comprovado cientificamente, e a gente que está na prática, que está na lida, vê esses benefícios nesses pacientes e vê a melhoria da qualidade de vida deles. Nessa correria sua, nessa pesquisa toda que foi feita, porque a gente entende como processo de mestrado, como você mesmo falou, foram 100 e tantos artigos aí que teve a oportunidade para poder se debruçar, né, para entender melhor esse cenário. Então, querendo não é muita coisa. O que mais lhe, digamos assim, lhe surpreendeu dentro dessa jornada, dessa pesquisa toda? Cada pesquisador e cada país, né, tem uma... eu falo que eles têm umas tendências. Um dos que mais me chamou a atenção foi a questão do Reino Unido. Sim. A organização que o Reino Unido fez nessa política antidrogas, trazendo essa questão da redução de danos. Sim. Porque eu vou utilizar por um determinado período, aquele produto vai trazer os benefícios, ressalto que para cada pessoa é um quantitativo diferente. Sim. E pode funcionar e pode não funcionar, como é assim como medicamento também. Então eles também trazem essa questão da redução de danos, que esses produtos, ou exagero, ou uso de forma não medicinal, pode ocasionar. Então eles organizam tudo, até com questão de DISC, redução de danos, vamos dizer assim, no termo bem pejorativo, mas para que possa também ter essa organização em todo o processo, desde o plantio, do armazenamento, da distribuição, da produção, da regulamentação, então, da venda. Tudo é controlado. Tudo é controlado. Tudo é controlado. Sim. E precisa ser. Então, o que empaca também no Brasil é a questão do cultivo. O cultivo também empaca no custo e o cultivo também empaca no avanço das pesquisas. Porque o cultivo é proibido. É proibido. E o interessante também, porque quando a gente se fala do cultivo de cannabis, a gente está falando aqui do cânhamo, que ele tem várias outras aplicações. Sim. Né? Então, quando a gente está falando com relação ao tecido, né? Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto pela cannabis, o pessoal fala assim, oxente, rapaz, tá doido. Sim, o cânhamo é até um anagrama da maconha. O cânhamo, se você for juntar lá, dá maconha. Uhum. Então, o cânhamo é a forma que eles têm, trouxeram, né, de fora dos escravos, nos navios negreiros, e essas escravas colocavam em bonecas. Sim. É um artigo do professor Elisaldo Calini que fala sobre essa vinda para cá. Sim, de como a galera trouxe assim, né, essa massa de lá para cá. Sim. E aqui encontrou terreno fértil, né? Perfeito. No Brasil, o clima, tudo dá, o clima. O clima, a gente fala a iluminação, porque precisa também ser uma iluminação controlada. Lembrando que eu não tenho um plantio em casa, para que fique bem claro. Não tenho um plantio em casa. Até porque não é permitido, né? Quer dizer, não era até ontem, porque, querendo ou não, dentro desse processo de descriminalização para uso pessoal, o STF ele diz que se você for pego com até 6 plantas fêmeas, né? Então, digamos assim, você vai passar por uma sanção administrativa. É como se fosse, digamos assim, uma multa de trânsito. Perfeito. É exatamente isso. Eu não sou contra isso, eu sou a favor, para que não tenha abuso e para que não tenha dupla interpretação com relação aos benefícios que o Supremo quer trazer com relação dessa descriminalização do uso da cannabis para fins medicinais. Eu não sou contra essa questão até porque a gente abusa. A gente abusa. Onde há brecha, há abuso. Então eu preciso deixar tudo bem delimitado, bem organizado e bem regulamentado. E quem faz isso para fins medicinais, ou seja, da alimentação, é a Anvisa. Sim. A Anvisa que regulamenta todo esse processo. E aí, quando você fala da Anvisa, eu já vou para vários conselhos também. Porque no meu caso, eu preciso ver o que me diz o Conselho de Medicina, o que me diz o Conselho de Farmácia, o que está me dizendo a Associação de Psiquiatria, de Neurologia, que está dentro de medicina. Será se dentro dessas organizações, dentro desses conselhos, a gente está tendo realmente opiniões técnicas fundamentadas no processo, ou nós temos em alguns momentos mais questões políticas e espirituais da galera de conservadora da igreja? Perfeito. Essa é uma das minhas lacunas e dos meus viés. Se Breno fosse um neurologista e Mabel fosse uma psiquiatra e a gente fosse prescrever, a gente tem um pensamento e a gente sabe que a gente tem uma coisa em comum,
que é o benefício da cannabis para fins medicinais. Sim. Breno representa a Sociedade Brasileira de Neurologia, Mabel representa a psiquiatria. Então a gente sabe que a gente vai ter um parecer comum. Sim. Mas assim como o Breno e Mabel pensam comum, tem pessoas que pensam de forma divergente. Sim. E é isso que ocorre nessas diversas instituições. Sim. Então, nessas pela órgãos, falta de pesquisa Perfeito. e pela falta de dados técnicos que eu possa me assegurar. que possam lhe garantir um posicionamento mais firme, você fica até uma preocupação perante o que a sociedade vai falar no que tange isso. Perfeito. O que as pessoas vão dizer que agora a gente está fazendo um podcast falando, ou dizendo Sim. que a gente está aqui conversando sobre maconha. É. Entendeu? Exatamente. Ao contrário da gente estar aqui debatendo um tema que devia ser amplamente divulgado, que é a cannabis medicinal e os seus benefícios de maneira mais ampla possível. Para que eu tenha uma prescrição, né, da cannabis, esses médicos e os prescritores precisam ter um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é um PCDT. Então, a partir disso, eu monto esse protocolo em cima de artigos, de estudos, de evidências científicas. Se eu tenho poucas evidências científicas que não me garantam que esse produto ele vai trazer certo benefício para aquela patologia que eu quero indicar, opa, o que é que vai me respaldar? Quem vai me dar essa segurança? Sim. Como que eu tenho certeza de que aquele produto que está na farmácia que eu posso indicar é diferente de um produto que ainda não está sendo comercializado como deveria? Sim. E aí, dentro dessa segurança desse protocolo, tem um protocolo para epilepsia refratária, Sim. né? Mas, tá bem claro, são poucas evidências. Há poucas evidências. Estatisticamente falando, você não consegue, digamos assim, ter uma amostra suficiente Perfeito. para você conseguir comprovar a eficácia, Sim. né, daquele medicamento E em em função de diferentes você públicos. não poder utilizar isso como um medicamento. Exatamente. E em diferentes públicos, né? Para epilepsia refratária tem estudos, para Parkinson tem estudos, mas como que eu vou garantir que, por exemplo, para endometriose, Sim. né, tem estudo? Para ansiedade, né? São poucos, são raros. Você percebe que assim, hoje, normalmente o que acontece? O tratamento com cannabis medicinal ele acaba sendo muito caro. Porque justamente você não tem a regulamentação, você não tem no Brasil, então você precisa automaticamente comprar fora. Sim. Então isso acaba encarecendo o tratamento de maneira absurda. Sim. Aí a gente percebe que alguns municípios, né, alguns estados inclusive, colocaram nas suas políticas públicas de saúde, né, até o próprio SUS como fornecedor de medicamento à base de cannabis. Acho que já tem alguns estados da Confederação Brasileira, né, e alguns municípios que já têm essa regulamentação. Você chegou a abranger algum contexto no que tange a isso? Cheguei e posso te afirmar. Quem regulamenta o que entra ou o que não entra no SUS é um órgão chamado Conitec. Sim. Ela que diz o que entra ou o que não entra. Digamos que Irecê quer fornecer, Sim. que é o que houve em Salvador. Salvador regulamentou, votou na Câmara, falou vai ter canabidiol fornecido pelo SUS. Ok. Mas não está fornecido, porque eu não tenho onde comprar. Certo. Você não tem quem produza. Não. Eu só tenho poucas empresas, no caso uma empresa, então ainda funciona por ações judiciais, porque aí eu falo como representante de municípios, então nós municípios temos que adquirir, porque foi judicializado, então eu tenho que acatar a ordem, mas eu não tenho como comprar, por exemplo, como eu compro uma losartana ou um captopril. Eu não tenho. Você não consegue porque não tem fornecedor autorizado a produzir. E o custo-benefício? Como é que eu vou justificar que eu vou deixar de abastecer 3.000 losartana para comprar um canabidiol? Sim. Então é custo-benefício. E é isso que está dizendo no parecer da Conitec, que é ela que me diz o que eu posso fornecer e o que eu não posso fornecer dentro do Sistema Único de Saúde. Sim. É ela que me diz. Então, tem outros medicamentos, vou citar o exemplo que o relatório da Conitec é para epilepsia refratária. Então, o relatório da Conitec, ela me diz isso, que dentro do Sistema de Saúde, Único de Saúde, existem outros fármacos com segurança, qualidade e eficácia comprovada e que podem ser utilizados para a mesma função. Sim. E o canabidiol, quando ele é não indicado, o médico justifica. Houve tentativas de outros medicamentos, como o tratamento não teve resultado. Que se buscava. Isso. Para que eu possa fornecer, eu preciso primeiro tentar outras alternativas medicamentosas disponíveis, para que posteriormente eu venha tentar o canabidiol. Ele não é a droga de primeira escolha. Sim, em função do custo. Perfeito.
Exatamente. Agora percebe-se que se existe um processo de facilidade no que tange à regulamentação, eu costumo falar que imagina a nossa cidade aqui no sertão, né? Imagina que nós temos aqui sol o ano todo, né? A água não precisa de muita, e a gente está trabalhando com irrigação, empurrando veneno, né? Dentro da nossa terra e na alimentação do nosso povo, plantando cebola e nada contra a galera, mas tomate e várias outras culturas de maneira, né, monocultura. Lógico que tem uns parceiros da agricultura familiar, da orgânica, que faz um trabalho fantástico também, mas querendo ou não, a gente vem trabalhando. Imagina a possibilidade do valor agregado da cannabis num mercado como esse. Sim. Porque pequenas propriedades teriam condições de gerar valor. Porque, por exemplo, uma área de 1 m², quantas plantas de feijão você coloca lá? Quanto custa um pé de feijão? Agora, nessa mesma área, quantas plantas de cannabis você consegue cultivar? E dentro do processo legal, né, se fosse feito de maneira cooperada, de maneira plena, através de um processo de regulamentação, o quanto isso podia gerar de empreendedorismo que hoje está na mão do tráfico, que está gerando todo um processo, né, sem respeitar contexto nenhum, e poderia estar gerando renda, poderia estar gerando... Né? Perfeito. As associações canábicas, vamos utilizar esse termo, elas se organizaram nesse sentido, de ter esse plantio, de baixar o custo do acesso a essa população que precisa, porque a gente não pode estar plantando, né? Mesmo a gente sabendo que é um risco baixo, a gente não pode. Então as associações, o objetivo delas são esses, né? De fornecer esse produto com baixo custo para quem realmente precisa. Sim. E aí tem a Abrace, que é uma das mais conhecidas, né? Eu acho que é uma das primeiras associações no Brasil. Sim. E a Abrace, ela faz justamente isso. Ela promove essa interação. Tem médicos prescritores, que fique bem claro, os prescritores são médicos. Sim. Eu sou farmacêutica, por mais que é uma planta medicinal, mas eu não posso prescrever. Fisioterapeuta, que tentou até uma liminar, não pode. Não pode. São médicos. Que pode prescrever são os médicos. São médicos que são especializados para entender como funciona esse sistema e como funciona a prescrição, a dosagem, a quantificação dos insumos de cannabis. E com relação à agricultura que você falou, tem vários problemas comuns na nossa região, principalmente o alto índice de câncer, seja ele de diversas partes, e que não há justificativa, e que podem estar associados ao excesso do uso de agrotóxicos na alimentação. Até porque se contamina também o lençol freático. Sim. Então, por mais que eu tenha esse cuidado com a alimentação orgânica, mas o lençol está contaminado. O solo está contaminado. Já fica mais difícil. Exatamente. Então, é um problema essa questão da agricultura e desse uso irracional e indiscriminado desses agrotóxicos visando lucro. E o mercado canábico é muito rentável. Muito. Seja ela na produção desses benefícios medicinais, ou seja ela na produção de tecido, visto que é um material bem resistente às fibras. Sim, as fibras do cânhamo. Inclusive as plantas, algumas, porque assim, a galera começa a entender também quais são os tipos de espécie. Né? Porque assim, cada tipo, existe a cannabis sativa, existe a cannabis índica, existem as híbridas, que são cruzamento entre plantas. Sim. A cannabis, para quem não entende, ela tem uma planta fêmea e ela tem a planta macho. A planta fêmea é aquela que ela vai fornecer as flores, e onde dentro das flores você tem, digamos assim, a maior concentração, né, dos canabinoides, do CBD e do THC. Mas nada, o que não diz também que na parte das folhas e no caule também existe, só que não, digamos assim, na menor concentração, não é isso? Isso, existem outros canabinoides na folha, na raiz, no caule, mas também tem benefícios medicinais, mas em poucas concentrações. Como tem outras plantas que também contêm canabinoides em uma pequena concentração. Sim. Eu vou dar um exemplo, mas ninguém vai sair por aí utilizando ela como se utiliza. Eu acho melhor não falar, eu falo. Fala, com certeza. O manjericão, ela é uma das plantas popularmente conhecidas e que tem uma pequena quantidade de CBD. Então tem muitas pessoas... Manjericão. E aí tem muita gente que utiliza o chá do manjericão e sente uma propriedade relaxante. Sim, eu não sabia. Não tem THC, pelo amor de Deus, não tem THC. Não tem THC, não. Só o CBD. Só o CBD. Então, o manjericão, ela tem uma pequena quantidade. Sim, eu não sabia. E aí o chá dela traz esse benefício, até relaxante, anti-inflamatório. Tem vários benefícios. Aí uma coisa interessante que eu estava falando, por exemplo, porque às vezes as pessoas ouvem mais falar do CBD-THC. Né? THC é o que, digamos assim, dá a brisa, dá a onda. Né? O que é mais buscado pela galera que gosta, que usa cannabis de maneira recreativa.
O CBD ele vai dentro daquele contexto maior de relaxamento, digamos assim, deixar você mais pronto para descansar dentro do contexto desse, não é isso? Mais ou menos isso? Isso. Popularmente falando é isso. O Popularmente falando. O THC, ele tem uma quantidade, vamos dizer assim, psicotrópica maior, alucinógena maior. Eu acho que eu me fiz entender. Então, por isso que na regulamentação da Anvisa, ela coloca que o que é permitido da quantidade de THC em produtos é até 0,2%. Justamente com esse respaldo e essa segurança de que uma quantidade menor não vai trazer tantos malefícios, né, do que se eu utilizar uma quantidade maior de THC. O CBD é isso que vai promover a diminuição dos espasmos em crise convulsiva, do Parkinson, né, dos tremores do Parkinson. Interessante também porque hoje já existem estudos, né, no que tange a cada tipo de cepa ou espécie diferente, que você tem espécies hoje que vai produzir mais CBD e não vai produzir praticamente THC. Você tem espécies que têm altos teores de THC. Ou seja, aquela coisa, quando você está, por exemplo, em Amsterdã, quando você chega dentro do negócio daquele ali, você olha uma prateleira, tá ligado? É interessante porque você tem várias cepas, digamos assim, diferentes, e aí dentro daquele contexto ainda ela informa qual é mais, o que é que vai dar, digamos assim, o high, que é o que vai deixar você mais na onda do THC, que mexe na questão da cabeça, e o que vai dar aquele relaxamento, que é o CBD, e também vem a questão das distrações. E é um contexto que, por exemplo, lá atrás, em Amsterdã, por exemplo, que tem uma visualização maior no que tange ao processo de, digamos, legalização. Sim. Mas em Amsterdã não é legalizado. Você não pode fumar no rua e as pessoas não entendem isso. Sim. As pessoas precisam saber essa diferenciação, né, de quando é regulamentado, o que é regulamentado, quais os produtos que podem ser regulamentados e o que não é. Para que também não saia por aí fumando de forma indiscriminada. E que também, se for regulamentar e ver a questão do cigarro também, né, prejudica tão quanto ou muito mais. Sim, eu acho que muito mais. O álcool. Eu sou aquela que insiste no álcool, do malefício que o álcool faz, muito mais do que o uso medicinal da cannabis. Sim. Então, e não há regulamentação para isso. Não tem. Não tem nada que proíba o uso indiscriminado do álcool. Você bebe o quanto você aguentar. Aí vai depender do Figueiredo de cada um. Inclusive desse São João, o meu tá sofrendo. Falando do cannabis, falando no álcool, nós estamos nesse momento aqui produzindo um café gourmet, né, do nosso querido Breninho. Olha que maravilha. Então hoje, meu filhote, ele veio aqui para poder dar esse apoio pra gente e fazer um café fantástico, né? O Breninho apresentou essa vibe do café pra gente lá em casa e aí tá começando a transformar nossos gostos, né, filho? Que café é esse, Breninho? Esse foi o café Sanches, um café muito bom dele, que eu acho. Café de qualidade ótima. A gente já pediu água, produção. Quer uma água? Água pro café. Ferveu água lá. Pronto, tranquilo. Vai continuar aí que já vai sair. Já vai sair o café. Uma coisa interessante, galera, que Breninho ensinou a gente a tomar café lá em casa. Porque antigamente a gente já comprava o café pronto. E aí depois ele demonstrou pra gente que você pegando o café, trazendo um café em grão, fazendo, digamos assim, a moagem do grão diferencia. Se você tem um café expresso, o grão tem que ser mais fino. Se for na prensa francesa, igual que ele vai fazer pra gente aqui mais hoje, grosso. tem que ter uma moagem um pouquinho mais grossa. O presente de aniversário foi uma máquina de fazer café expresso. Máquina expresso, aí, ó. Expresso, é porque hoje ele não trouxe a máquina de café expresso, não, porque, né, Breninho, o espaço aqui do estúdio a gente não conseguia alinhar o processo, mas na próxima ele traz pra gente. Ali o que acontece? E ali é uma balança, ele pesa a quantidade de café necessário ali para poder não ter, digamos assim, excessos. Depende de quantas xícaras, né, Breninho? A quantidade de café vai depender da quantidade de xícaras de café que você vai preparar, não é isso? Eu acho que eu vou fazer 2/3 de uma prensa aqui. Entendeu. Aí aproximadamente quantas gramas de café? Eu acho que eu vou fazer uns 40 gramas aqui. Acho que não é o suficiente. Umas 40 gramas, né? Beleza, nesse instante a gente vai tomar esse café e vai lhe dizer como é que ficou esse café. Mas sim, minha querida, a gente estava falando com relação ao contexto canábico. E aí eu volto agora para o processo pós-clínico. Sim. Né? Que é o processo de acompanhamento do que tange a evolução do processo de realmente existe, funciona, né? Dentro dessa sua pesquisa,
né? Além dessas que a gente falou aqui já do processo que você comentou, da epilepsia, Sim. de outras doenças que podem ser. Quais mais, nesse contexto de aspecto? Galera, vai ter que moer o café, porque se não moer o café, o negócio não funciona. Tá no ponto? Um pouquinho mais? Tá bom já? Ah, então pronto. Nesse instante tá chegando a água. Com relação aos benefícios, e o que você falou do pós-clínico, né? A dificuldade de realização ou de fundamentação é justamente a dificuldade de se estudar. Se estudar. Porque é muito caro se estudar cannabis se eu não alterar essa palavrinha cultivo. Cultivo. Porque se eu cultivar, eu consigo baratear o custo de toda a produção do meu estudo. E aí, para que eu possa também enquadrar esse produto como medicamento. Porque há uma classificação na Anvisa que foi criada para que são chamados de produtos derivados de cannabis. Produto de cannabis. Não são medicamentos. Sim. Porque para que seja um medicamento, eu preciso que ele seja seguro, eficaz e tenha qualidade. E tudo isso é feito através de testes. É isso que eu ia comentar. Por exemplo, se eu não me engano, lá a Abrace, né, ela tem equipamentos que ela consegue, digamos assim, mensurar, né, a quantidade e o tipo de canabinoide que você vai ter em cima de cada planta. Mas esse não é um equipamento, digamos assim, barato e simples de se adquirir. Não é uma coisa que qualquer pessoa que plantar em casa, ele vai conseguir ter um contexto desse. Então gera uma dificuldade absurda no que Exatamente. E a Abrace, ela fez um investimento muito alto, recentemente, acho que tem um ano e pouquinho, que elas ampliaram o laboratório delas físico-químico, que é justamente para fazer essa análise. Sim. Tem equipamentos lá específicos, né, que é para quantificar quanto de cada metabólito eu tenho. Certo. Que tem uma máquina bem cara que quantifica fitoterápicos, que é o HPLC, e tem vários tipos de HPLC, ou através de um teste chamado cromatografia. Sim. E eles conseguem quantificar qual que tem, e a Abrace investe muito nisso. Mas eu não posso, Mabel, pesquisadora, montar um laboratório igual da Abrace. Tá falando de investimento aí... Ave Maria. Né? É muito alto. É muito alto. E o custo que a Abrace passa para o paciente, melhor, ela repassa. Porque é uma associação sem fins lucrativos. Sem fins então, lucrativos. ela repassa e aí com esse recurso que vai chegando para a entidade, ela faz o reinvestimento. Perfeito. Mas, por exemplo, hoje a Abrace, ela tem de quantos pacientes? São milhares de pacientes, porque é no Brasil todo. No Brasil todo. É no Brasil todo. Né? Ela fica na Paraíba, né? Na Paraíba. Só que ele acaba tendo, diante da dificuldade, da limitação das associações, ela acaba atendendo um aspecto do Brasil praticamente todo. E o que a Abrace enfrentou, muito processo de queriam fechar ela. Então ela comprou essa briga. Por um processo de roubo também. Há um tempo atrás, invasão. É essa a preocupação, assim, que as pessoas não têm esse cuidado e esse conhecimento do benefício que a Abrace traz. Acha que é um monte de pé de maconha e que eu vou comprar, ou melhor, eu vou pegar, mas não sabe a quantidade de pessoas que vão ficar desassistidas depois desse roubo, de prejudicar. Porque tem todo um cronograma, né, de plantio justamente com o objetivo de produção. Porque ele vai produzir o óleo, então ele já tem uma cepa específica para produzir, porque hoje eles conseguem identificar isso. Sim, hoje sim. Hoje eles têm laboratório para isso. Então, inclusive em função do tipo de medicamento que eles vão estar produzindo. Sim. Se é um óleo mais específico de CBD, se é um óleo mais específico de THC, se é um óleo full spectrum, como o pessoal fala, né? Que é o mais caro. Que é o mais caro, que ele vem tanto com a linha do CBD como do THC. Mas é isso que eu acho estranho. Como é que a galera consegue separar, às vezes, o CBD do THC? É em função da própria temperatura no processo de extração? Sim. É em função de... A temperatura é o fator fundamental para se produzir qualquer óleo, para fins medicinais, principalmente de plantas. Sim. Então eles conseguem quantificar e mensurar essa temperatura, e tudo feito com controle. Tem equipamentos específicos, né, que daquela planta, eu faço assim como se vocês estivessem visualizando essa maquininha. Sim. Para que pudesse extrair essa gotinha de óleo, que também precisa de uma quantidade muito grande para se tirar de uma planta, uma gotinha. Eu vou dar um exemplo, o óleo essencial, que todo mundo conhece, que tem aquele aroma. Sim. Pronto, para produzir um óleo essencial daquele tamanho de 10 ml, precisa de uma quantidade enorme de planta ou de casco. Assim é o CBD. Então eu preciso de muita quantidade de folha para que eu produza de forma correta e adequada aquela quantidade. Sim. Só que é muito estudo para que eu diga, Breno, eu tenho tantos % de CBD aqui. Não é eu chegar agora na minha casa, né, e pegar um pé e produzir, porque eu não sei.
algumas cepas... A olho nu não tem como. Hoje, porque antigamente, inclusive, a questão da compra de semente era crime. Sim. Né? Houve também um contexto depois, antes mesmo do processo de descriminalização agora do STF, já tinha sido descriminalizado lá atrás a questão de aquisição de semente internacional. Mas Então, com tudo dentro dos parâmetros da Anvisa. Sim. Não é você chegar, entrar no mercado, no Google, jogar, quero comprar semente. Não. E isso continua sendo um crime. Continua sendo crime. A Polícia Federal lhe Sim. pega. Com certeza. É crime federal. É tráfico internacional. Mas entenda, percebe-se que hoje, se você for perceber, dentro do contexto comercial, Sim. você tem tabacarias que vendem tudo relacionado a cannabis. Né? Você tem espaços em lojas físicas, em inúmeras lojas online, que vendem de tudo para você plantar cannabis, desde o insumo, desde o processo. O cafezinho está pronto? Falta 20 segundos. 20 segundos mais ou menos? É porque ainda tem essa ainda. Depois que Tem você tempo. coloca a água, aí você vai deixar o café ali em infusão durante uns 3, 4 minutos. 4 minutos, Breninho? 4 minutos aqui, Né? E aí ele acompanha todo o processo ali para poder ficar daquele jeitão. E tudo é fundamentado que ele está falando. Porque Sim. o café é um fruto que precisa de uma temperatura específica para torrefação. A moagem interfere. Tudo isso é cientificamente comprovado. A temperatura da água interfere. Sim. Né? Por exemplo, na cafeteira nossa lá, já ferveu a água, tá demais. Não pode. Água de café tem que ter 90 graus. Não é para ter 99, não é para E depende da forma como é que você está fazendo. É filtração, é no pano, é no papel, é na... Eu entendi, tá vendo aí? Entendeu? Meu irmão, o cafezinho é com esse rapaz aí mesmo. De café, a galera entende. Ô, meu filho, obrigado, meu querido. Obrigado, você é muito gentil. Eu vou Aprendi aproveitar muito aqui sobre café também. Tá vendo aí? Eu vou aproveitar aqui pra servir minha querida convidada. Meu querido é cultura, tá vendo? Tá vendo aí, galerinha? Essa tampinha aqui tá me ajudando muito não, né, pai? Tá do lado errado aqui. Não, não é aqui não. Aqui a tampinha só. Agora vai. Agora vai. Esqueceu de virar pro lado certo aqui, filho. Tá dando trabalho pro pai, rapaz? Tá fazendo pegadinha uma hora dessa? Agora uma coisa interessante, né? As pessoas normalmente tomam um café, né? Digamos assim, quente, pelando os beiços. Sim. É o costume dos dourados, né? Eu, para me tomar café, eu espero esfriar. Você Meu espera? café é quente demais. Segura, filho. Obrigado, meu querido. O cheiro é diferente. Cafezinho pra técnica. Por favor, bota esse copo ali, pai, pra poder trocar. Depois substituir. Não, isso aqui eu tô usado já. É diferente. É muito diferente. Eu tô muito chique. Tá entendendo? Não, e aquela só a Mabel coisa, pra mim tomar até café. Pra No meu poder querido. entender. Aquela No coisa. podcast. Até o como tomar o café para você conseguir tirar as melhores notas. Porque quando você toma o café sobicano, né? E aí você vai sentir algumas características de aroma e sabor. Quando você toma o café chupando, desculpa o termo, mas ó, Com barulho. você vai conseguir sentir outras notas do café que você não consegue sentir tomando da outra forma. O retrogosto. Você vai ter um retrogosto diferente. Tá vendo, meu irmão? Meu querido, também é cultura, meu irmão. Tá muito bom. Minha querida, agora só aproveitando o contexto, mas assim, a gente está falando aqui que houve um processo de descriminalização do porte para uso pessoal. Pessoal do alto. Não houve a regulamentação da cannabis, não houve o processo de legalização da cannabis. Não, tipo, qualquer pessoa que sair falando agora tá tudo legalizado Não, e acabou. não. Não existe isso. Não, não. Né, Adriano? Então é muito importante que as pessoas entendam, né, e que o nosso processo aqui, a gente está com o objetivo de discutir a cannabis medicinal, né, Perfeito. contexto legal, mas a gente percebe que essa atitude do Senado ele vai influenciar de maneira positiva os pacientes que precisam de cannabis medicinal, né, dentro da Sim. legalidade do Brasil. Aproveitar o seu gancho e apontar para o documentário que está passando aqui atrás, que o Sim. Ilegal, que ele é um documentário de A 2000. vida não espera. Exatamente. Entendeu? Esse documentário é justamente sobre essa sensibilização que essa mãe,
que esse grupo de mães fizeram no Senado, no Legislativo, para que elas pudessem ter essa autorização de importar, de comprar, sem serem enquadradas como traficante. Sim. Então esse ilegal é do ano de 2014 e que conta a história de uma criança chamada Annie Fischer, Sim. que foi através dessa briga que essa mãe de Annie Fischer comprou, que ela tem uma doença de epilepsia refratária, e essa mãe precisava, já tinha tentado todos os recursos possíveis e precisava dessa pasta base, na época era pasta base da cannabis, para que minimizasse esses espasmos, essas crises convulsivas que essa criança tinha. A epilepsia refratária, no caso, para quem não conhece mais, um termo mais técnico específico, é a epilepsia na qual quem é acometido dessa doença tem várias crises. Isso, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, constante, e aí acaba impedindo até a pessoa viver dentro do contexto. Porque quando você tem uma crise, tinha um colega da faculdade, inclusive, que tinha um problema, né, que às vezes ele tinha algumas crises convulsivas, né? Então a pessoa, quando tem uma crise convulsiva, ela não consegue mais reagir, sim, ela fica sem reação. E tem várias formas de crise, né? Tem tônico-clônicas, mioclônicas, tem várias derivações. E nesse ano de 2014, que foi quando eu comecei a me interessar, eu tenho uma filha que ela tinha crises convulsivas e de difícil controle, que já estava tentando outros medicamentos anticonvulsivantes e não estava tendo resposta. E foi aí onde eu conheci esse documentário. Foi a partir desse ano, 2000... Sua filha fez a utilização dessa Não chegou a fazer o uso. uso. Não. Minha filha tinha crise desde 2012. Então ela ficou de 2012 a 2016 tendo crises. E aí fez uso de outras medicações. Outros medicamentos que foram resolvendo. E aí hoje ela não tem mais crise. Entendi. Mas eu tive posse disso, porque dizia, se não está respondendo com os medicamentos, o que tu acha? Foi até uma farmacêutica que me apresentou esse documentário. Eu falei, é uma tentativa. Mas ela era acompanhada por neuros, né? E uma das neuros falou, se a gente não tentar aqui, não há estudo, não há evidências comprovadas. É uma alternativa. Estudos. Ela fez, se não responder com os que nós temos disponíveis, é uma alternativa. Mas também não me dava segurança. E é isso que, como mãe, me deixava, né, sem saber se eu tentava ou não tentava. Só que eu sugiro... Tentativa e sorte com a saúde do filho é uma coisa mais complexa, né, de fazer. Eu sugiro e convido a todos os seus espectadores para que eles possam assistir e conhecer mais sobre os benefícios da cannabis através desse documentário legal. É um documentário, até grande, mas ele mostra toda essa luta de mães comprometidas em buscar a melhoria da qualidade de vida das crianças. Esse, né? A vida não espera. Então, meus queridos, sempre que você que tem interesse, né, de estar conhecendo um pouco mais sobre o tema, de entender um pouco mais do que a cannabis, de maneira medicinal, pode estar contribuindo, né, na saúde das pessoas, e o quanto, digamos assim, mães tiveram que lutar e vem lutando até hoje para poder conseguir trazer um medicamento que é necessário para a manutenção da qualidade de vida do ser humano. Então a gente não está falando aqui de droga recreativa, a gente está falando de um medicamento que salva vidas e que, diante de um contexto político, né, e dentro de alguns contextos de índole moral, né, da sociedade, e aí há um bloqueio, e esse bloqueio, que acaba sendo mais político e moral do que científico, acaba atrasando a evolução, né, do país dentro do contexto. Perfeito. O que você falou é justamente isso, é política. É uma questão de política. Quando a gente entra na página do Senado, do Legislativo, e vê quem são esses políticos, tem uns até que me surpreendem, que são políticos que acreditam ou que defendem que são evangélicos, que têm uma bandeira ou um estereótipo totalmente diferente, assim como o meu. Normalmente, esses políticos que acabam apoiando a bandeira, isso, porque ou tem alguém da família que passou por alguma utilização de algum medicamento como isso, ou você sentiu na pele o processo, porque existe também a busca dessas mães perante a esse, né, com o objetivo de tentar sensibilizar esses camaradas para isso aí, brother. Tem que entender que a gente está falando de vida, e a vida não espera. E quando a gente vê essa luta, a gente começa a identificar que não é político nem de direita, nem de esquerda. São políticos, é o que você está falando, têm conhecimento de causa, ou conhecem alguém, ou estão sensibilizados com a causa de alguém, para que avance. E às vezes aquele político não quer se comprometer, ele não quer colocar o nome dele, porque ele não quer se queimar com a sociedade, né, com relação a isso. É interessante demais como é que, às vezes, a sociedade é meio hipócrita, né, dentro de alguns contextos. Mas é interessante entender que está na possibilidade de cada um. Imagine, se
essa galera brigou para conseguir até hoje. Sim. E quantas pessoas vêm brigando até hoje no que tange a isso? Né? Então, quantas associações hoje nós já temos no Brasil? Você chegou a ter um número estatístico no que tange a isso já? Não, da quantidade, porque são poucas associações que são regulamentadas, Sim. como a Abrace, né? Sim. Na Bahia tem a Canab, mas a Canab não produz ainda como a Abrace. Uma quantidade maior da Abrace. Então, mas são poucas associações. É porque, para quem não conhece, as associações, como é que elas funcionam? Tem uma na Chapada. Como é que também. elas começam, né? Normalmente as associações começam através de pessoas ou famílias que têm necessidade da utilização da cannabis para fins medicinais, e essas pessoas vão entrar na justiça através de um HC, como é chamado, né? Um habeas Sim. corpus. E aí as associações conseguem uma autorização legal do Ministério Público para poder plantar e fazer digamos assim, as Os extrações. produtos derivados de cannabis. Sim, produtos derivados de cannabis, que não são, não é remédio, medicamento. não é medicamento. São produtos derivados de cannabis. Na Chapada tem uma associação também que produz um CBD Sim. também e ela fornece, né? Mas é como eu estou dizendo a vocês, não é chegar lá, ter uma prateleira e eu vou lá comprar. Eu preciso ter uma prescrição. Mas a tua prescrição médica, você vai precisar se associar Isso. à entidade, e aí você vai encaminhar o seu protocolo médico em função disso, e aí você vai pagar um material a preço, digamos assim, de custo, Sim. que ele vai sair muito mais acessível do que você está tendo que fazer o processo de importação. Né? Ou Ou do que vende na farmácia, que é R$ 1.300. R$ em 1.300 média. em média. Um frasco com 60 ml. Um frasco hoje, você comprando importado diretamente da Flomed pela internet hoje, ela vai sair em torno de R$350, um frasco de 70 ml. É. Então, É muito isso. caro. E você vai na farmácia hoje, você vai pagar R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Né? E para a farmácia poder comprar para te vender, tem todo outro processo. Entendeu? Em que tudo... Até porque assim, hoje, até para se produzir esse medicamento, digamos assim, existe toda uma regulamentação perante ao órgão, não é isso? Sim, sim. No Brasil, o que é vendido em farmácia é apenas um laboratório que distribui. Certo. E esse laboratório, ele planta? Não. Ele compra Porque o essa cultivo planta... é proibido no Brasil. Imagina. Aí o que acontece? A gente está comprando planta do Uruguai, tá ligado? Dos Estados Unidos, de outros países que produzem maconha legal, para poder trazer aqui, e uma única farmacêutica é autorizada a manipular esse material No Brasil. no Brasil. Agora imagina qual o preço que ela vai cobrar se só tem ela vendendo, irmão. Outras já protocolaram. Acho que tem mais de 30 produtos protocolados na Anvisa. Que a gente que defende esse benefício, a gente chega e respira, porque vai diminuir o custo e quem realmente precisa. Mas é isso, Mas beleza. demora. Pronto. E por que essa empresa conseguiu e as outras 30 não conseguiram ainda? Só porque ela começou primeiro? Será? Ou é porque tem uns camaradinhos que aquele manda quem pode, obedece quem tem Jesus? Eu vou deixar quando eu publicar meu artigo para que vocês possam ler. Mas eu tô você comenta alguma coisa sobre isso? Eu preciso falar sobre isso. Sim. E é cada surpresa que a gente tem, porque, tipo, quem defendeu no passado foi o mesmo que barrou no futuro quando ocupou uma cadeira que poderia barrar. E eu dizia, mas como? Se ele disse que podia, e quando ele ocupou aquela cadeirinha que poderia avançar, ele fala, não, não posso. Aí você começa a entender o poder do processo político. Sim. A influência desses políticos que estão por trás. É interessante porque hoje a política brasileira ela trabalha de uma forma que ela rateia e setoriza os órgãos públicos que são de demanda do governo de parceiros políticos. Então, sistema de administração prisional, esse aqui é do partido tal. Sistema disso aqui, Detran, esse aqui é do partido tal. E aí, nesse loteamento de órgãos públicos, de instituições, tá entendendo? E aí não existe, digamos assim, uma continuidade, porque cada galera que entra, não, eu vou fazer do meu jeito porque o meu jeito é melhor. E aí, às vezes, o camarada que entra, o conhecimento que tem técnico da pasta, não necessariamente Sim. acontece, porque ele está lá por uma indicação política, Sim. não por indicação técnica. Então, tem coisas no Brasil, às vezes, que a política atrapalha, meu irmão, o processo de maneira absurda.
Mas com esse avanço que teve, porque tem um projeto de lei que é o marco também desde esse processo do ilegal, que é a 399 de 2015, do deputado Luciano Dutti, Sim. que ele fala justamente sobre essas alterações no cultivo, para que possa ser acessível, né? E para. Ele tenta dar andamento e para, porque ele tem mandato. Então o mandato dele não é vitalício. Então precisa que alguém dê continuidade a essa PL. E essa PL é um marco que a gente tem do legislativo. Mas aí entende, porque aí vem mais aquela questão de ego. É. Eu não vou pegar o projeto de outro, eu vou fazer o meu, mas daqui que você começa o seu, brother, para poder fazer ele andar, com 4 anos ele não anda. Aí a senadora... Porque ele tem que passar pela Câmara, pela sessão Sim. de não sei aonde, tem que passar pela comissão de não sei das quantas, e a comissão de não sei qual, e meu irmão, e aí chega um camarada lá na frente que olha assim na comissão e fala assim, não quero esse assunto, porque eu não acho ele pertinente. E engaveta. Sim. Você acha que quantos projetos não já existem na Câmara e no Senado tratando sobre o tema de cannabis e sem dar continuidade, às vezes por ego, às vezes por pressão social, porque às vezes ela tá com medo. Tá entendendo? Eu vou botar essa porra nada, isso é um tema muito polêmico, vai sobrar para mim. Ou pela falta também de participação nas consultas públicas. Quando a Anvisa abre consulta pública, é onde nós, população, temos a oportunidade de falar, de defender a nossa opinião com relação aos benefícios da cannabis. Sim. Então foram abertas 2 consultas públicas da Anvisa e que essas consultas públicas tiveram pouca participação. E quando você começa a ver quem são esses atores, quem são essas pessoas que participaram, são associações ou são usuários de forma recreativa, a população ainda não entende a necessidade e a importância da participação nessas consultas públicas. E que qualquer pessoa pode participar, entrou ali no site da Anvisa e contribui. Assim como no legislativo, às vezes eles abrem também consultas públicas para saber o que a população pensa sobre isso. Ou é só realmente interesse daquele deputado fazer isso ou fazer aquilo. Então agora tem uma senadora também, a Mara Cabrilli. Eu posso estar falando os nomes sobre nomes errados, mas o contexto é certo. Sim. Que ela também defendeu, e teve até uma polêmica dela com o senador Osmar Terra, que ele associava a utilização da cannabis justamente com o vício ou a dependência de outras drogas, como a heroína, como o êxtase. Ao contrário. Muito psiquiatras, né, eles recomendam a utilização de cannabis para aqueles dependentes. Para minimizar os danos de outro. Redução de danos. Perfeito. Né, a utilização da cannabis para aqueles que têm problema com cocaína, com heroína, com drogas mais pesadas. Sim. E aí a ignorância que a gente fala. A ignorância com relação ao conhecimento. A ignorância com relação à fala. Naquele momento, naquele local de ocupação, onde poderia ser feito ou se falado ou se dito coisas com mais respaldo, com mais conhecimento. E não abrir, está disponível também essa pauta que eles fizeram no YouTube também, e é vergonhoso, assim. Eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo naquele local, né, em que era para defender, mas ainda bem que tinha ela e outros senadores também que defenderam e que falaram com respaldo. Inclusive alguns médicos também estavam na bancada. Sim. E defenderam com respaldo e com justificativa e com embasamento técnico sobre esses benefícios da cannabis. E não jogar aleatoriamente. Porque agora o que é que vai acontecer? Agora começou uma briga, né? Agora é briga. Estava nesse contexto de o Senado, né, ou digamos o Senado não, o Supremo. O Supremo está legislando sobre cannabis. Sim. E aí o que acontece? Dentro de um contexto, acaba não sendo a legislação, é uma diferenciação do brigado técnica, é uma diferenciação no que tange ao processo, mas lá atrás, quando o Senado quando o STF começou a sinalizar esse processo, o Senado já começou a dar aqui andamento na PEC antidrogas, onde ele criminaliza qualquer tipo de droga, em qualquer quantidade, em qualquer volume. Sim, perfeito. Agora a gente não sabe do que é que vai acontecer, porque agora depende da cabeça dos nossos queridos deputados. Por favor, irmão, não dificultem um processo a mais. Ou saibam elaborar. Exatamente. Eu pense na política pública, pensa no processo da cannabis como um processo medicinal, como um processo de empreendedorismo, como um processo que pode gerar emprego e renda. Sim, sim. Né? Eu conheço alguns parceiros que foram embora do Brasil e moram nos Estados Unidos trabalhando nas fazendas de cannabis. Né? Tem algumas fazendas de cannabis lá, a galera da Chapada Diamantina do Vale. O menino era especialista, fazia isso aqui e foram para lá. E agora os caras ganham muito bem para poder trabalhar lá nas fazendas de cultivo de cannabis nos Estados Unidos. Como tudo que ocorre no Brasil,
o que é bom nosso é levado para fora. Como é que pode E valorizado um negócio desse? fora. Valorizado fora. Por causa de justamente essas dificuldades do legislativo entender, compreender, e eu falo transcrever em política pública, em resoluções bem amarradinhas e bem claras, o que pode ser feito e o que não pode. No Brasil, eu costumo falar que é a terra onde tudo é proibido, mas tudo é permitido. Vai da interpretação da lei. Não fica claro. E o subentendido é o que dificulta tudo. E a galera que está lá para poder tirar as dúvidas da interpretação da lei, né, ela age de maneira política, resolvendo ser a lei. Aí... Exatamente. É tenso, tenso. Galera, Mabel, pô, agradecer de maneira plena esse bate-papo, né, esse diálogo. A gente vai deixar alguns links no podcast do meu querido, onde vai ter, né, com relação a esses assuntos que foram abordados hoje. A monografia, se você tiver como colocar disponível. Ainda não, mas alguns... ainda não. Logo, ó, quando ela apresentar, eu vou cobrar, para poder botar o link lá da monografia também, da dissertação, para a galera poder acompanhar isso aí. E parabéns, cara, pelo apoio, pelo incentivo. Acho que aquela coisa que você falou, não é o estereótipo. Uma pessoa que não fuma, né? Uma pessoa que não é usuária, que conhece algumas pessoas, lógico, dentro do contexto, Sim. porque isso é uma realidade hoje dentro do cenário, mas que voltou dentro do processo de cannabis legal com o objetivo de ajudar pessoas. Isso Sim. é massa demais. Sim. Queria agradecer vocês, né, pelo convite, por essa oportunidade que eu tenho de estar falando em mais um canal de comunicação sobre cannabis medicinal, que isso é o que eu falo, é o meu trabalho, né, eu fui escolhida, eu poderia estar falando de diversos temas nesse mestrado, mas a cannabis, dentro dos diversos temas que eu poderia estar falando, me escolheu, e para que eu pudesse estar levando e quebrando esses paradigmas. Então eu acho que a minha escolha sobre cannabis eu já começo a quebrar no meu estereótipo. Né? Que eu chego sem mochilinha, sem dread, sem nada do que é. E sem nunca ter fumado. Né? Então eu já quebro por aí e para poder explicar e dizer às pessoas, não tem preconceito, não há estereótipo de quem acredita no benefício da cannabis para fins medicinais. E aproveitando o seu público, convido vocês a convidarem o meu produto técnico do mestrado, eu tenho que ter um produto, Sim. e que é um podcast, que é o Papo Comprimido, que está disponível no Spotify. A gente pode colocar o link aqui embaixo também. A gente já vai colocar o link aqui embaixo também, que já foram 4 podcasts, é isso? São 4 episódios. A primeira temporada fala do uso racional de antibióticos, que foi outra colega do mestrado, e a segunda temporada é sobre o uso medicinal da cannabis. Então tem vários pontos, vários relatos de pacientes, profissionais médicos, prescritores, e a gente falando também sobre essa utilização. Então eu convido você, se você clicar lá, compartilhar, eu ganho ponto. Então me ajude a ganhar ponto. Então clique lá no meu link do Papo Comprimido, segunda temporada. Então, olha só, a gente vai colocar o link do Papo Comprimido aqui dentro do nosso link do podcast. Aproveita, curte, compartilha, fortalece a galera que está aí, né, gerando conteúdo de qualidade. E eu acho que nossa função é justamente essa, é desconstruir. Perfeito. Né? Eu acho que a sociedade ela vem com alguns paradigmas, com alguns dogmas, né, que às vezes eles foram criados e ninguém sabe o porquê, mas eles estão aí. E se, a gente não tem compromisso com o erro. Se está errado, a gente tem que corrigir. Então a gente tem que dar nossa parcela de colaboração a isso, colocar a cara a tapa na sociedade e falar, tá errado, meu irmão. Vamos resolver essa porra. E levar o conhecimento correto, né? Porque tem várias informações nas redes sociais. Depois dessa postagem do Supremo apareceu muita coisa. E para que você saiba também onde buscar essa fonte da informação. Exatamente, porque acontece, vai aparecer um bocado de gente agora falando um bocado de besteira. Tá entrando com o objetivo de buscar mídia. Sim. Mas o que acontece? É interessante buscar, né, locais onde você vai ter informações técnicas específicas para poder tirar suas dúvidas. Né? Então buscar fontes dignas do que tange isso. Né? Aproveitar também aqui para agradecer Breninho, né, meu filhote, pelo café. Meu filho, delícia o café, viu, meu filho? Tá vendo aí? E aí o que acontece? Até você tomou um pouquinho, que massa. Ó, no próximo, eu vou querer um expresso, pode ser? Então pronto, na próxima que ele vai fazer um expresso pra gente aqui. Registrar a presença aqui do fotógrafo Lender. Com certeza. Do jornalista Cristiano. Meus queridos, um prazer imenso tê-los aqui. Né? E aí, nosso querido MacGyver também, que está aqui dentro do processo. Renatinho, né? Que é a nossa técnica, nosso diretor, nosso organizador. E, Mabel, mais uma vez, querida, muito obrigado. Prazer imenso ter você aqui. A primeira mulher a vir aqui no podcast, meu querido. E já chega falando de um tema tão relevante. Então não esqueça, todas as quartas-feiras, às 4h20, né? Vamos escutar um pouquinho sobre cannabis, vamos aprender
e parar de falar besteira. Beleza? Obrigada. Tamo junto aqui, Pedro. Porra, massa demais.